pessoas agora chamadas de negros são as mais incompreendidas do mundo. Este termo, negro, nos desmoraliza e é prejudicial. Eu sinto isso, não nos dá nenhuma associação além de navio negreiro. Acho que a primeira tarefa das pessoas de ascendência africana, quer esteja nos Estados Unidos, na África ou em qualquer outro lugar, você deve se livrar do instinto de... Essa palavra curiosa, negro, raramente ou nunca foi usada na própria África. E essa palavra não tem significado ou nenhum significado relevante na África. Eu duvidaria se ela tem algum significado útil em qualquer outro lugar. O que é um negro? Uma pergunta simples, mas a resposta não é tão simples. Meu nome é Ossie Davis. Sou ator e escritor. E o narrador da nossa série de programas sobre a história do povo negro. Eu também sou negro. O que é um negro? Na África, o negro não tem significado. No Brasil, um negro é um homem muito pobre. Muito preto. Nos Estados Unidos, um homem que tem qualquer quantidade de gradua... Sangue cru, ou seja lá o que for. É considerado um negro. Os negros são uma raça, um povo. Nossos programas farão essa pergunta de muitas maneiras e em vários contextos diferentes. Nossa odisseia nos levará ao redor do mundo, para a África, onde exploraremos a relação dos negros americanos com a terra de sua origem. Para o Brasil, onde perguntaremos: o Brasil é um paraíso racial? E por todos os Estados Unidos. Nosso objetivo nesta série é ao mesmo tempo modesto e ambicioso. Faremos muitas perguntas e talvez respondamos apenas a algumas. Pois há uma vasta ignorância da história dos negros entre brancos e negros. E o trabalho de preencher esse vazio é enorme. Os negros têm uma herança e uma tradição, como os gregos, os franceses, os anglo-saxões. Ou somos algo a menos, como outros nos retrataram. Em todo lugar que olhamos, vimos os negros como selvagens e bárbaros. Humilde e sacrificando, assustado e infantil e inferior. Sabe, eu me lembro de quando era criança, saindo de alguns dos filmes, e passávamos o tempo todo do cinema para casa, satirizando as atuações negras que vimos no filme. Bem, também era uma admissão de que, de alguma forma, era um pouco do que éramos. Agora essas importantes e muito, as coisas impressionistas que obtivemos desses filmes, até certo ponto, governaram o nosso comportamento. Quando uma criança negra vai a um filme, por exemplo, e se vê, ou vê outro negro, de forma desfavorável, ele se sente, de certa forma, ameaçado. Ele se sente desconfortável. E grande parte do seu riso, naquela situação, será o tipo de riso que o protege. É um ataque nervoso contra ele mesmo. A maneira como ele se vê, a estima que ele tem por si mesmo, e como ele será avaliado por seus colegas nas ruas. Sabe, é ver algo acontecer com você que você não pode controlar, o que deixa uma cicatriz, o que faz você se sentir inadequado. Você sabe, você não se sente amado, você tem vergonha de se olhar, vergonha de ir para casa, vergonha de falar com os meninos ao lado, vergonha até de fazer essas perguntas aos seus pais, embora às vezes você as faça. É uma situação horrível e às vezes nunca superamos isso. Como negro, honestamente, tentei acreditar que eu era alguém e sempre lutei durante minha vida para manter esse sentimento de que eu tinha algum valor. Eu digo valor sabendo o que essa palavra significa, e houve muitas noites na minha vida
em que fui dormir e soube, bem lá no fundo, que realmente não valia muito. Eu ainda não sei realmente Ser o negro que é ou o que significa que é... significa que minha pele é um pouco mais escura. Significa que minhas exposições culturais foram um pouco diferentes de outros grupos étnicos. Pode até significar que, como ser humano, eu possa ser mais sensível à necessidade e ao desespero. Ah, sim, você sabe, esse tipo de desejo de ser branco. Quando você começa a sentir, tipo, a diferença, como se talvez estivesse sujo ou algo errado, mas havia algumas, você sabe? Ainda não superei isso. Faz parte do meu patrimônio americano. Fomos informados de que éramos um povo sem passado e sem futuro. E os meninos e meninas negros aprenderam logo que eram algo especial. Você sabe, desde cedo, assim que começa a escola, você começa a perceber toda a questão racial. Mas, uma vez que você está na escola, você começa a saber disso e percebe que há uma diferença e que a diferença está contra você. Não há nenhuma referência verdadeira a mim como negro, ou ao meu pai, ou a qualquer um dos outros negros, que contribuíram tanto para o crescimento dos Estados Unidos. E eu realmente não consigo entender. Nunca vou esquecer a imagem no livro de geografia. Um casal de africanos muito esfarrapados, sabe? Semanas antes de chegarmos à lição, estávamos nos preparando para ela. Alguma criança negra encontrava uma foto primeiro no livro antes de chegarmos à lição e alertava todos: olhem na página 22 e vejam o que está lá. E então temíamos chegar àquela lição porque era sempre algo sobre os selvagens não saberem nada e nós tínhamos que sentar lá e ouvir isso. E instintivamente as crianças brancas se viravam e me olhavam com suas crianças enquanto essa lição estava acontecendo. E assim, a África tornou-se nossa vergonha e nosso tormento. Disseram-nos que nosso passado era barbárie e o homem branco, nosso redentor. A escravidão era um pecado para a salvação. Poucos de nós tinham algo para esperar. Tínhamos medo de olhar para trás. Em 1958, Lorraine Hansberry escreveu uma peça, A Raisin in the Sun, que mostrava a complexa... Criado para negros americanos pela Canadá. Passado africano. Bem, temos muito. Agora estamos procurando o noivo nigeriano perfeito. Olha, querida, nós vamos ao teatro. Nós não vamos participar, sabe? George, eu não gosto disso. Você acha que esse garoto vai crescer com você parecendo assim? Lembre-se, isso depende de George. É certo que seu patrimônio. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui vamos nós de novo. Isso não vai acontecer. No passado do nosso grande patrimônio da África Ocidental. Em um segundo você sabe. Vamos ouvir tudo sobre o grande império achante das civilizações Songhai. Alguns poemas na banda também. Um monólogo vai acabar com um downbreak. Harry. Em frente, querida. Sua herança não é nada além de um monte de espirituais e algumas cabanas de palha. Você está me dizendo, George? Você prefere ficar aí na sua esplêndida ignorância e não saber absolutamente nada sobre as pessoas que foram as primeiras a fundir ferro na face desta terra? Quando o inglês ainda estava fofocando com o príncipe Travis. No programa patrimonial de Harry Act, um esforço patrocinado pelo governo federal para desenvolver melhores oportunidades para a juventude negra do Harlem. Uma nova versão da história africana está sendo ensinada. Robert Moore é um professor visitante.
Senhor Moore, você acha que a norma social atrapalharia alguém como Andy por se associar com alguém que abandonou a escola, como George Floyd, frequentemente não é preciso. Breonna Taylor? Americanos de ascendência africana. E isso nos conecta basicamente com nosso patrimônio e cultura originais. As realizações da África, o diretor do programa é John dos Henry europeus. Clark. Essa realização é geralmente negligenciada ou passada por alto na história humana. Muito disso. A ideia errada da África e a distorção da história africana estão envolvidas em uma palavra que é relativamente nova. A palavra negro. Um tipo de apelido que surgiu da preguiça europeia. A incapacidade ou a falta de desejo de dar. Que se adaptou, preparou o caminho no período em para que os que eu realmente europeus vivesse esta vida. tiveram que justificar Respire a fundo para exploração mim. dos africanos e a Em homenagem às depreciação pessoas, de um povo inteiro. não Eles se trata começaram apenas de sobreviver. sistematicamente a deixar o precisam. africano fora da história. Uma grande parte de nossa ignorância sobre a história africana está sobre a antiga discriminação racial conservadora e o preconceito que tivemos em Basil Davidson. É um escritor e historiador britânico especializado em África. Ainda está sobre a crença perfeitamente não científica, totalmente sem base, em qualquer disciplina acadêmica, que os africanos, isto é, se preferir, os negros, são pessoas de algum tipo de inferioridade em relação aos outros e, portanto, não conseguiram se desenvolver da mesma forma. Agora, você conhece o grande mito da era colonial? O grande mito assumiu a forma de dizer que os africanos, os negros, essas são crianças. E porque são crianças, disse que falham em se desenvolver. Nós, os europeus, vocês, os americanos, devemos ir lá e mostrar o caminho que devem seguir. Civilizá-los, apresentá-los as bênçãos de uma vida ordenada. Um dos mal-entendidos que você vê sobre a África é a natureza material aparentemente primitiva de sua civilização. Você olha para essas pessoas vivendo nessas aldeias e se pergunta, qual é o passado delas? Elas têm um passado? Como aqueles por trás de tudo isso, eles não têm nada. Algumas construções de palha, nada além de alguns gados. Parece bastante insignificante. Os Dinka, por exemplo, não têm pedra em seu país. Eles quase não têm metal. Metade do país está debaixo d'água metade do ano. Eles não podem construir e nunca poderiam construir uma civilização material imponente. Mas a conquista deles foi, é claro, aprender a dominar o seu ambiente. E isso eles fizeram com sucesso notável. A imagem superficial não dá nenhuma indicação da profundidade da sua cultura. Estas são as pessoas que dominaram os problemas de domar este continente vasto e difícil, com todos os seus obstáculos extraordinariamente grandes para viver. Seus pântanos, seus desertos, suas montanhas e suas florestas. A história da África, nos últimos 2000 anos, tem sido de dimensões bastante épicas. A África. Desertos infinitos, escaldantes e fustigados pelo vento durante o dia. Amargamente frios à noite. E o Saara, o maior deserto do mundo. Uma vasta extensão dura e desolada, desafiando qualquer um a atravessá-la. Montanhas cobertas de neve perto do Equador, cachoeiras gigantescas. Na selva, neblinas e chuvas quase diariamente. Estes eram alguns dos obstáculos à penetração. Para o mundo exterior, era o continente negro. Uma terra de mistério, onde se espalhavam histórias de gigantes e anões. Um povo cujas cabeças cresciam debaixo dos braços. Animais monstruosos. – 1
é aqui neste outro mundo hostil que o que podem ser os restos do primeiro homem foram descobertos. Em 1959, em Tanganica, um ex-cientista... A expedição havia estado escavando por semanas na terra ressequida pelo sol, procurando vestígios do homem mais antigo. Então, em julho, o Dr. Louis Leakey e sua equipe encontraram o que ele chamou de Zinjanthropus, apelidado de homem quebra-nozes por causa da força de suas mandíbulas. Ele tinha cerca de 600 mil anos e talvez fosse a criatura que torna a África o verdadeiro berço da humanidade. Os registros da antiga África começam com o Egito, por volta do ano 3000 a.C. Suas realizações espetaculares, da monumental pirâmide e da esfinge meditativa, foram sempre creditadas à Ásia e ao Mediterrâneo. Mas há evidências crescentes de que o Egito deve mais do que se pensava, originalmente, à terra ao sul, Kush, a terra dos negros. Por volta de 700 a.C., reis cuxitas conquistam o Egito e tornam-se a 25ª dinastia. Pouco se sabe hoje sobre a terra de Kush, mas no mundo antigo era altamente respeitada. Em 1791, o filósofo francês, Conde de Vernet, escreveu sobre os cuxitas. Um povo agora esquecido, descobriu enquanto outros ainda eram bárbaros os elementos das artes e das ciências. Então, por volta de 325 d.C., Kush é atacada e destruída, e desaparece de nossa vista. Para o resto da África, há pouco que podemos afirmar com certeza. Exceto pelos cuxitas, os africanos não tinham escrita. Eles mantinham em suas memórias a história do seu povo. Histórias narradas de geração em geração. Essa tradição oral deve nos contar muito da história que preencherá as lacunas em nosso conhecimento. No Sudão Ocidental, reinos negros surgem nos períodos medievais de cidades muradas e fortificadas, mercados e feiras. Gana é a mais antiga dessas civilizações, remontando ao ano 300 d.C. No século VIII, um escritor árabe nos conta que os árabes enviaram uma expedição a esta terra pagã de ouro. Mercados africanos, a principal fonte de ouro antes da descoberta da América. Então, por volta de 1067, árabes do norte, impulsionados por sua nova fé, invadem o oeste do Sudão. Satassaras. Após anos de luta, os árabes conquistaram Gana e se estabeleceram lá. A partir desse momento, o comércio por caravanas transsaarianas prospera. E com o comércio, vem o Islã. O Islã se espalha pela África Ocidental. A Europa estava passando por uma chamada Idade das Trevas. A cultura muçulmana é o principal avanço do conhecimento humano. O mais importante de tudo, uma linguagem escrita chega ao Sudão Ocidental. Quase tudo o que sabemos sobre esses reinos foi preservado para nós por estudiosos árabes e negros na época. Por volta do século XII, Gana cede lugar ao Império de Mali. Em 1324, o rei Mansa Musa faz uma peregrinação a Meca
com uma caravana de 60 mil pessoas. Um viajante árabe que chegou ao Mali em 1353 escreveu: os negros têm uma aversão à injustiça maior do que qualquer outro povo. Nem o viajante, nem o habitante desta terra tem algo a temer de ladrões ou homens de violência. Poderia o mesmo ser dito da Inglaterra ou da França do século XIV? O reino de Songhai, mais famoso por sua universidade, a lendária Timbuktu. Estudantes e acadêmicos de todo o mundo vieram aqui para estudar. Um viajante mouro escreveu: mais lucro é obtido do comércio de livros do que de todos os outros ramos do comércio. Se nos perguntarmos mais de perto quais foram as contribuições culturais dos povos africanos para o resto do mundo, então, é claro, somos confrontados imediatamente com a qualidade notavelmente original e excepcional de suas artes plásticas. A forma de arte mais importante na África, né, claro, tem sido a dança. E a dança passou para o folclore do resto do mundo a partir de suas origens africanas. Se você for a lugares como o Brasil ou as Índias Ocidentais ou no sul dos Estados Unidos, você encontrará danças africanas ainda sendo dançadas lá, embora, é claro, em circunstâncias diferentes e, portanto, de maneiras um pouco diferentes. Mas todo o conceito de ritmo como uma expressão da personalidade e não simplesmente um rebolado do corpo. E o rebolado do corpo é tudo o que a maioria dos europeus consegue alcançar. Mas uma expressão da personalidade, isso vem do conceito africano de dançar. O mais óbvio é e são de arte plástica. Um grande número de povos africanos desenvolveu formas de escultura em madeira, em pedra ou em marfim, ou em latão, ou bronze, ou ferro, ou ouro, que são de grande eficácia e originalidade. E isso também, claro, é transmitido à tradição geral ocidental da arte pictórica e, em certa medida, da arte plástica também. A notável arte de Benin e Ifé. Os bronzes de Benin foram considerados dignos de Cellini. A Europa ficou maravilhada com a descoberta de que os africanos poderiam realizar uma criação tão impressionante de fundição em bronze. A escultura africana irrompeu no mundo da arte europeia, tornou-se uma grande influência no movimento moderno. Picasso, Braque, Modigliani, Leger, Derain encontraram na escultura africana uma liberdade e de vitalidade. Eles têm sido procurando por herói. Não era uma imitação servil da natureza, algo que a câmera poderia fazer melhor, mas uma forma nova e fresca de olhar para o mundo além da aparência. Apenas arranhamos a superfície da história das civilizações africanas e há grandes lacunas em nosso conhecimento. Entre os enigmas da África Antiga estão... De onde veio o negro? O que aconteceu com os cuxitas após sua derrota? Onde os escultores de Benin aprenderam suas habilidades notáveis? Ainda não começamos a desvendar alguns desses mistérios. No entanto, o crescente conhecimento e interesse pela África está redescobrindo um mundo que nunca conhecíamos. E muitos negros estão examinando, pela primeira vez, os valores que foram perdidos. Meu nome é Ivone Messi e estou dirigindo minha pergunta ao Sr. Clark. Eu quero saber o que aconteceu com a chamada cultura negra na América? A trágica destruição da cultura africana foi a destruição da cultura africana destas costas. Para as costas americanas. Agora, a primeira coisa que fizeram foi proibir o tambor. Literalmente, para destruir as pessoas de tal maneira que elas tivessem que ser refeitas. Experimento. Nos anais americanos. Isso não era exatamente falso nas Índias Ocidentais. Foi um prazer. Não se engane quanto a isso. Mas chamá-lo de seu próprio braço.
fracasso do Obrigado. E se tentarmos homeobiologia? Escutar. Mantendo. E manter uma existência pacífica. Porque enquanto nos Estados Unidos era impossível, porque se chegassem mãe, irmão, irmã, e se separaram e seguiram em direções opostas. Depois foram revendidos. Eles podem ter sido revendidos em questão de dias após terem sido vendidos da última vez. Então, era difícil para os parentes... Até mais tarde. Sabe de uma coisa? Eu não sei. Manterem o contato uns com os outros, e era difícil manter uma continuidade na cultura africana. Este foi o começo da fragmentação da nossa família neste país. Foi também o começo de uma desvalorização e a negação da masculinidade do homem negro na América. Este rebaixamento de nossa cultura e esta exclusão do comentário da história humana deixaram cicatrizes psicológicas profundas. O que estamos tentando fazer agora é um trabalho massivo de reconstruir o interior, o espírito, as esperanças, a história, a cultura Estamos de um tentando povo. entrar em contato com Vamos George restaurar Goldsmith. esses valores que foram retirados e estamos tentando. Você não pode nos controlar. É uma juventude negra que tem um papel a desempenhar. E a criação de um novo mundo. Eles têm a imaginação. Eles têm a energia. Você deve primeiro restaurar aquela parte de si mesmo que foi negada pela opressão. É tão essencial para você quanto o ar, que a devemos ter água. discussões profundas É poderoso. e constantes com os estudantes. Deve nas quais alimentar o seu eles selecionem espírito. E o mundo de amanhã é esse poder que você terá de transferir para se tornar maduro. Isso é como transportar um edifício.